Aliança Azul. O que você fez pelos outros hoje? Juntos somos invencíveis. Saudações, amados irmãos e irmãs de luz. Eu espero sinceramente que tudo esteja bem com vocês, que vocês estejam felizes, saudáveis e realizados, não só em sua vida física, financeira, relacionamentos, mas também e principalmente na sua vida espiritual. O que eu venho contar para vocês hoje, entre muitos outros assuntos, é algo que aconteceu em 2017, quando eu ainda tinha o canal antigo, Ark da Mahum, que significa Ark, filho de Mahum, em siriano. Aquele canal que foi excluído, que eu fui forçado a excluir, sofrendo ameaças, inclusive a minha vida, a vida da minha família e tudo mais na época. Mas tudo bem, todo mundo já conhece a história. O que aconteceu foi o seguinte: um rapaz de 31 anos entrou em contato com o e-mail da época, no canal da época, pedindo ajuda usando o tradutor do Google, porque ele já não enxergava mais, ele havia perdido a visão durante o tempo que ele estava no exército, e por 10 anos ou mais ele ficou completamente cego. O exército na época levou ele para todos os lugares que vocês podem imaginar. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi para a França, ele foi para a Alemanha, ele foi para a Bélgica, ele foi para Cuba, ele foi para todos os lugares que vocês possam imaginar onde existe uma tecnologia oftalmo, para tentar curar a visão dele e para tentar descobrir o que realmente estava acontecendo, que estava prejudicando a visão dele, que estava evitando que ele enxergasse. Porque todos os exames acusavam que o cérebro dele era normal, que o olho dele era normal, que a retina dele era normal, que todo o funcionamento do globo ocular dele estava ok. Então por que ele não enxergava? O cérebro dele estava funcionando perfeitamente bem, por que ele não enxergava? Então ele veio pedir ajuda no canal, porque ele ouviu um relato de uma outra pessoa que era inscrita no canal na época e que disse que a gente havia resolvido o problema gravíssimo do câncer da filha dessa pessoa e inclusive mais tarde da própria pessoa. Ele, comovido com essa história, entrou em contato conosco, contou a história dele, disse que havia gasto, que o exército na época havia gasto R$850 mil com consultas, médicos, viagem de avião para vários países, toda a despesa dele de hotel, de tudo lá, para tentar recuperar a visão dele, porque ele era um atirador de elite do exército, um dos melhores, e o exército não queria perdê-lo. O exército fez de tudo para recuperar a visão dele. Os melhores médicos, os melhores cientistas, todo mundo se esforçou ao máximo para tentar recuperar a visão dele. Quando eu fiquei sabendo do problema, quando o e-mail chegou até mim,
Eu dei meu contato de WhatsApp para ele, nós conversamos pelo WhatsApp, ele mandou vários áudios, com a ajuda de outras pessoas também, mandou fotos e tudo mais, e eu analisei o caso dele a fundo. Então, uma noite eu deitei, me concentrei e fui analisar o registro akáshico dele, concentrado na energia dele, para descobrir por que ele não enxergava, se tudo no corpo dele funcionava perfeitamente bem para ele enxergar. O que estava bloqueando isso? E eu me vi flutuando em cima dos escombros de uma escola que acabou de ser bombardeada. Ainda havia fogo queimando. E eu ouvi gritos, muitos gritos de crianças desesperadas porque elas estavam pegando fogo. As crianças estavam queimando embaixo dos escombros, vivas. E ao mesmo tempo, eu vi na minha tela mental, durante a visão remota, durante o registro akáshico, eu vi um rapaz na frente de um monitor de computador extremamente antigo, com um olhar sarcástico, um sorriso no rosto, vendo aquelas imagens daquele bombardeio e do resultado do bombardeio, daquelas crianças gritando, chorando de dor. E ele estava gostando do que estava vendo, ele estava curtindo aquele momento, e era possível sentir a energia diabólica fluindo de cada poro do corpo dele. Ele amava o que estava fazendo, ele amava fazer aquilo ali. Ele era o rapaz, o homem que monitorava os controles de onde as bombas cairiam. E eram escolas, creches, asilos, hospitais, casas de pessoas, de civis que não tem nada a ver com a guerra, pessoas que não tem porquê aquelas pessoas serem agredidas. E ele era o cara responsável por isso. Ele monitorava onde as bombas cairiam. Ele determinava estes locais. E ele não era um oficial de alta patente, ele era um soldado, um sargento. E estava ali, diante daquele computador, rindo e gostando de ver aquelas crianças queimando, pedindo socorro. Tudo bem, eu sabia, no mesmo momento eu soube, que aquele rapaz lá na Segunda Guerra Mundial, aquele rapaz lá bombardeando aquele país, era o mesmo rapaz que estava nos pedindo ajuda e havia perdido a visão. E por que ele perdeu a visão? Porque no exército, agora, nessa vida atual, ele migrou para uma profissão na qual ele era um atirador de elite, pago para exterminar alvos, pessoas que eram desafetos de outras pessoas. Então, o que aconteceu? O eu superior dele não quis que ele repetisse nessa vida os mesmos erros da vida anterior. E simplesmente cortou este contato do olho com o cérebro. Foi um corte espiritual, ele simplesmente cortou o nervo óptico, etericamente, não no físico. E o efeito do éter age no físico. Eu sempre digo para vocês, tudo que você pensa, que você verbaliza, acontece, mais cedo ou mais tarde. Só que o eu superior dele não quis que ele prejudicasse mais ainda a ascensão dele, o espírito dele, com este erro grosseiro dessa profissão que ele havia escolhido, sendo que no passado ele já havia feito isso, já havia cometido esse mesmo erro. Mas tudo bem. Então o que eu fiz? Eu respondi para ele no WhatsApp, mandei um áudio para ele, dizendo o que eu vi, as situações que eu vi, tudo que eu vi lá, e explicando para ele que foi justamente por isso que ele teve a visão cortada, a visão afetada. E que assim, a saída o que era? A saída era ele fazer uma oração sincera para quem ele quisesse, para Cristo, para Maria, para Deus, para o eu superior dele, uma oração sincera, jurando, prometendo, dando a palavra dele de que ele jamais usaria a visão dele novamente para o mal,
para agredir outras pessoas, para tirar a vida daquelas pessoas. Não importa o motivo, não importa o porquê, não importa a razão política ou social ou econômica, não importa. Que ele jamais usaria a visão dele novamente para fazer mal. Que assim que a visão dele fosse restabelecida, que ele usaria a visão dele para ajudar outras pessoas. Pessoas em situação de necessidade, pessoas em situação pior que a dele. Inclusive pessoas com problemas de visão, problemas visuais. Deficientes visuais. Principalmente, claro, deficientes de todas as formas, mas principalmente deficientes visuais, porque era a situação dele. E o que aconteceu? Quando ele fez realmente isso e fez de verdade, fez sentindo no coração a realidade do que ele queria passar, não só para a entidade a qual ele escolheu fazer essa promessa, esse juramento, essa oração, que foi o eu superior dele, mas para todas as pessoas que conviviam com ele. Quando ele decidiu fazer isso, a visão dele começou a voltar aos poucos. Eu não vou dizer para vocês que foi assim um milagre, uma coisa de um minuto para o outro, não. Mas 15 dias depois que eu dei a solução para ele me mandou um vídeo dirigindo, levando os cães dele no pet shop, para tomar banho, cortar as unhas, né? Aquelas coisas. Ele estava indo dirigindo e à direita dele havia uma praia e ele mostrava assim no vídeo. Eu não tenho mais esse vídeo, não tenho mais as nossas conversas, eu perdi tudo na época. Mas ele mostrava no vídeo, e se ele estiver ouvindo isso, né, eu não vou dizer o nome dele, porque na época ele também não quis que a gente falasse, mas se ele estiver ouvindo isso, mande o vídeo para nós, pro e-mail da Aliança, que a gente vai mostrar aqui, tá bem? Só que assim, tinha uma praia ao lado direito dele, ele estava dirigindo, no lado direito tinha uma praia e no lado esquerdo tinha a cidade. E ele mostrou a praia e disse assim, ó, eu ainda vou, uma das coisas que eu quero fazer é voltar a surfar, porque eu fazia isso antes quando eu enxergava. E agora que eu voltei a enxergar, eu quero fazer de novo. E ele depois mandou vídeos e fotos surfando, né? E ele surfava muito bem, surfa até hoje. Só que assim, aí tá. O que a gente fez na época o vídeo, a gente comentou sobre isso, a gente não falou o nome dele nem nada, né? Principalmente por causa da profissão que ele teve e tudo mais. Só que assim, na época a gente fez o vídeo, a gente mostrou para que outras pessoas com o mesmo tipo de problema nos procurassem e a gente pudesse ajudar. E choveu de gente procurando e a gente ajudou todo mundo que a gente pôde. Só que daí, agora poucos dias atrás, né, quando eu fui fazer as visitas que as pessoas pedem para os parentes que estão doentes, que estão nos hospitais, para as crianças que estão doentes até em casa, e a gente faz essas visitas no astral, e faz mesmo, de verdade, e ajuda essas pessoas. Só que eu estava fazendo essas visitas de madrugada e eu estive em um país, não no Brasil, mas fora do Brasil, um país visitando uma pessoa que é inscrito do canal, que faz parte da Irmandade Azul, uma pessoa que tem uma ligação conosco, né? E eu fui fazer essa visita porque ela pediu pra gente fazer uma remoção de implantes e coisa e tal e tudo mais, aqueles trabalhos que a gente sempre faz pra vocês. E eu fui na casa dele no horário que a gente marcou e ele estava sentado na frente do computador, e na frente do computador, na tela do computador, havia um desses sites de aplicações de bolsa e tudo mais, né? E em apenas poucos minutos que eu estive ali, que eu estive esperando ele terminar o que estava fazendo pra gente poder fazer a remoção, naqueles poucos minutos que eu estive ali, ele ganhou 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, não de dólares. 5 milhões de reais. Em poucos minutos. Tudo bem. Só que assim, como um membro da Irmandade, né? Não só a contribuição dele para a Irmandade é pequena, muito, muito pequena, como também ele não tinha uma assiduidade na contribuição dele, sendo que em uma transação de poucos minutos ele ganhou 5 milhões de reais. 5 milhões de reais em uma transação. E eu lembrei dessa história do rapaz cego lá, que ele gastou 850 mil tentando recuperar a visão dele, e em poucos dias a gente devolveu essa visão para ele, através do registro acástico, através da revisão remota e através do estudo e da análise
do espírito, do que acontece quando o espírito interfere no corpo físico. Só que o que eu fui levado, forçado a pensar com tudo isso, e outras situações também que eu não vou falar aqui, porque senão esse áudio vai ficar com 6 horas de duração. Mas assim, o que me levou a pensar? Porque assim, as pessoas, e eu digo de um modo quase geral, as pessoas, eles nos veem, os médiums, os walk-ins, os contatados, eles nos veem como pessoas que são obrigados a fazer aquilo ali de graça. Ah, é porque recebeu de graça. Não recebeu de graça. Não recebeu de graça. A gente teve que passar sufoco desde a infância, desde que a gente entrou nesse avatar até agora, porque quando o walk-in desce para a Terra com a missão de despertar a humanidade, de fazer o trabalho que ele for fazer, ele assina um termo, literalmente ele assina um termo de pobreza, no qual ele não vai poder usar a mediunidade dele, os acessos que ele tem no éter, para enriquecer, para ter posses, para ter dinheiro, entende? A gente assina um termo para isso. Isso é real, isso existe, é um termo de pobreza, a gente assina isso. E o que reza nesse termo é que assim, a gente não pode usar a nossa mediunidade para ficar rico, para ganhar dinheiro, para viver com ostentação, para viver com conforto excessivo, como as pessoas pensam que a gente vive. A gente não pode, mas a gente pode ajudar as pessoas para que elas possam nos ajudar. E isso que a gente faz. As pessoas que estão na Irmandade, a maioria delas nem sabe que a gente vai lá no astral, ajuda a resolver as situações deles em todos os assuntos, na saúde, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, para vender a casa, para vender o carro, para comprar a casa, para comprar o carro, para adquirir o apartamento, para casar, para trazer aquela pessoa amada de volta. A gente faz tudo isso em silêncio e sem aparecer, sem se mostrar, sem holofote, sem se exibir e sem cobrar nada por isso. Porque aquilo ali, aquela doação que eles fazem, é uma doação. Eles estão doando. Ninguém é obrigado a fazer isso, ninguém é forçado a fazer isso. Não existe nenhum compromisso, ninguém assina nada, não existe uma documentação, nada. É como você ir numa benzedeira e deixar lá R$2, R$5 para ela. Ela não te pediu, ela não te cobrou, mas você sabe que ela está fazendo o trabalho dela, ela está lá em pé, está se cansando e funciona. Funciona. Então, o que eu pensei com tudo isso? As pessoas, né, eles pagam para os farmacos, para os laboratórios, para os médicos, para todo mundo, eles pagam para resolver essas coisas. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não passa nunca. Tudo bem, às vezes o problema da enxaqueca não é nem físico. Só que na cabeça deles, psicologicamente, eles acreditam que o remédio vai curar aquela enxaqueca. Pode ser um placebo, pode dar para ele uma aspirina, mas não importa. Se na cabeça dele ele acredita que aquele remédio vai curar a enxaqueca dele, vai curar a enxaqueca dele. Só que o que acontece? As pessoas pensam que a gente vive, sei lá, do ar, que a gente se alimenta com ar, que a gente pode andar nu na rua, que a gente mora numa caverna. Eu acho que as pessoas pensam assim. Porque assim, por que eles fazem isso, entende? Por que eles podem, de uma forma ou de outra, pagar para outros profissionais fazerem isso e não podem pagar para nós? Por que o Xavier, por que o Valmir não pode receber a mesma ajuda financeira que é dada, que é paga para outros meios, para outras pessoas, para outras situações? Por que a gente não pode ser pago também? Por que você pode gastar 850 mil com os médicos, os exames, os laboratórios, mas não pode pagar 50 mil ou 20 mil para o Valmir, para o Xavier, para o Ark? Por que não? O que diferencia nós desses outros profissionais? A pessoa não foi curada da mesma forma? A pessoa não recebeu o que ela foi buscar da mesma forma? Vocês conseguem compreender onde eu quero chegar? E esse amigo que recebeu 5 milhões de reais em 2 minutos numa transação financeira na bolsa, que pode ter sido um golpe de sorte, mas eu não acredito que foi um golpe de sorte. Eu acredito que ele realmente sabe o que está fazendo e é um profissional muito bom no que ele faz. Então, quer dizer, quantos 5 milhões ele recebeu em um mês, em 2 meses, em um ano?
E por que desses vários 5 milhões que ele recebeu, por que ele não pode doar para a Aliança Azul, para a Irmandade Azul, 1 milhão? Por que não pode doar 500 mil, 100 mil? Isso faria uma imensa diferença para a vida das pessoas que nós ajudamos, para a nossa vida, para nós. Bom, eu pago aluguel. Então, quer dizer, por que eu posso doar todo o meu tempo ajudando as pessoas e eu preciso pagar aluguel? Eu não precisaria pagar aluguel. Eu não deveria estar pagando aluguel. Eu não deveria estar tendo despesa nenhuma com nada. Por quê? Porque o que acontece na Índia, eu não sei se vocês sabem, mas na Índia, os médiuns são sustentados pela população, pelo governo, pela população. Eles não pagam aluguel, eles não pagam imposto, o alimento deles é cedido pelas pessoas, as pessoas levam o alimento na casa deles. Por quê? Porque eles são médiums. Porque eles fazem uma coisa que outras pessoas não podem fazer e não nascem para fazer aquilo. Não se ensina ninguém a ser médium, isso aí não existe. E eu comprei uma briga muito grande com um pessoal que vem mentindo nas redes sociais, mentindo para vocês, que estão vendendo cursos ensinando as pessoas a acessar o acástico. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não existe. Ninguém pode ensinar ninguém a ter acesso ao acástico. Isso não existe. É mentira e pode vir para cima de mim. Pode vir para cima de mim, pode vir discutir comigo, vamos conversar. Eu vou provar para essas pessoas que isso não existe. Não se ensina ninguém a ser médium. Ou você nasce médium, ou você não é médium. Ninguém pode te ensinar a acessar os registros acásticos, porque isso é uma questão de mediunidade. Você precisa nascer médium. Precisa nascer com esse acesso. E tem muitos médiuns muito bons que não fazem isso, porque não sabem como. Então, como você vai ensinar uma pessoa a ser médium? Isso não existe. E outra coisa, por que na Índia é assim? Porque essas pessoas nasceram especiais nesse ponto de vista. Eles são pessoas que fazem uma coisa que outras pessoas não conseguem fazer e não tem como aprender a fazer, entende? Não existe faculdade para médium e nem que existisse, não teria como cumprir o que está prometendo. Que nem esse pessoal que está prometendo que vai ensinar as pessoas a ter acesso ao acástico. Não tem como, isso é impossível, não existe. E eu digo com todas as letras, é mentira. Vocês estão sendo ludibriados e enganados. Você começa a desconfiar de determinadas coisas quando você começa a prestar atenção no que acontece depois. Assim, tá, tudo bem. A gente está aqui para conversar com vocês sobre o que ia acontecer na Terra há um ano atrás. Mas há um ano atrás nós avisamos vocês o que ia acontecer na Terra depois, no futuro, 6 meses depois, um ano depois. E está acontecendo exatamente tudo o que a gente falou, exatamente do jeito que a gente falou agora nesse momento. É só você prestar atenção. Preste atenção, analise as coisas. Não precisa acreditar só no que eu estou dizendo. Corre atrás. E você vai ver que tudo que nós falamos há um ano atrás, que o Salai falou, que o Klazar falou, que a Tara falou, que a Kiara falou, os pleiadianos falaram para nós, o meu pai falou, está acontecendo exatamente agora. Então, quer dizer, isso não é invenção, isso não é uma criação da nossa cabeça. São mensagens recebidas pelo CAD ou mediunicamente, de alguma forma, que outras pessoas não têm como fazer. E nós passamos isso de graça para vocês, é de graça. A gente não ganha like, a gente não se vendeu ao YouTube como as outras pessoas pensam e como outros canais fizeram. Tem gente ganhando 180 mil por mês com vídeos no YouTube, com canal no YouTube. Por quê? Porque está fazendo a vontade dos Illuminati, dos senhores do mundo. E nós não nos vendemos a eles. Nós continuamos com nossos videozinhos lá, sem propaganda no meio. Por quê? Porque como é que você vai fazer uma meditação, né, de 21 minutos, 30 minutos, com 8 comerciais no meio? Como é que você vai meditar dessa forma? Não tem como isso ser feito, porque a sua atenção vai ser voltada para aquele comercial, para aquela propaganda, e você vai perder a concentração. Então, para continuar mantendo o nosso trabalho desse jeito, como tem que ser, e sem nos vendermos às Big Techs, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por que vocês, digamos um exemplo, como a Rainha Irma disse, e depois eu vou postar aqui o que ela escreveu. Por que vocês, digamos, todos os inscritos que estão no canal, e vocês não têm ideia do que acontece? Porque assim, o canal já tem muito mais de 1 milhão de inscritos na vida real, lá no YouTube Studio. Só que o que aparece para vocês é 30 mil, um pouco mais de 30 mil. Por quê? Porque nós somos boicotados.
Eles não querem que vocês saibam que o nosso trabalho está alavancando. Porque se vocês souberem que nós temos mais de 1 milhão de inscritos na vida real, vocês vão pensar, bom, então, né, quer dizer que os caras estão trabalhando bem. Só que assim, se você analisar pelo que eles mostram para vocês vão pensar que a gente está há muitos anos pedalando e não está indo em lugar nenhum. Porque é isso que eles querem que vocês pensem. Não é interessante para a escuridão que as pessoas tenham acesso à verdade. Eles querem continuar vocês acreditando na Wikipédia, acreditando naquelas balelas todas lá. Só que assim, cada um com seu cada um. A gente não quer obrigar ninguém a acreditar no que a gente está dizendo, mas vocês têm inteligência, têm discernimento, prestem atenção e vocês verão que o nosso trabalho realmente é sério, que é genuíno e verdadeiro. É só prestar atenção. Então, se o nosso trabalho é sério, genuíno e verdadeiro, está sendo entregue de graça para vocês, por que vocês, por conta própria, não fazem as doações para o canal? Olha, de 30 mil pessoas, que é o que aparece para vocês aí, de 30 mil pessoas, se cada um doasse R$1, seriam 30 mil reais. R$1. Se cada um doasse. Aí digamos assim, mas tudo bem, mas nem todo mundo assiste o vídeo porque não chega notificação. Porque é o boicote. Então o que acontece? Procura, fica olhando o canal, fica olhando os vídeos. Tem vídeos antigos lá que são verdadeiras pérolas, e vocês estão perdendo porque vocês não assistem os vídeos antigos, vocês querem vídeos novos. Só que assim, para que a gente possa fazer vídeo novo, para que a gente possa manter o canal, a gente tem que ter como se sustentar disso. Eu não posso trabalhar 19 horas por dia, que é o que eu estou fazendo, e ainda fazer vídeos para o canal e manter os cursos, manter o material dos cursos. E quem faz os nossos cursos sabe que o nosso material não é tirado da Wikipédia, não é tirado da internet, o nosso material é genuíno. Então assim, como que eu vou manter tudo isso e trabalhar 19 horas por dia? Quando que eu vou dormir? Quando que eu vou comer? Quando que eu vou conviver com a minha esposa, com a minha família? Como que eu vou dar atenção para as pessoas? Se eu tenho 24 horas por dia envolvido no meu trabalho, fora o trabalho do canal? Vocês conseguem entender aonde eu quero chegar? Por que vocês, por conta própria, não fazem isso? Por que vocês não doam, não nos ajudam a manter o canal, manter o trabalho e continuar ajudando as pessoas que nós ajudamos? Porque assim, quem entra para a Irmandade não está entrando para a Irmandade para se ajudar. A pessoa está entrando para lá também para se ajudar, mas para ajudar as pessoas que nós ajudamos indiretamente, que eles nem sabem que existe. Pessoas lá do outro lado do país que foram despejadas da casa porque não tiveram como pagar o aluguel, a gente paga o aluguel deles. A gente ajuda as pessoas com o dinheiro que vem da Irmandade. Não é para nós, não é para a gente ficar rico. Não tem como acontecer uma coisa dessa porque é uma quantidade ínfima de pessoas. Muito pequena. E uma doação extremamente pequena em comparação com o que a gente tem que fazer. Com as pessoas que a gente tem que ajudar. O fulaninho precisa de uma cadeira de roda. A cadeira de roda custa 5 mil reais. Quantos ajudantes da Irmandade eu vou precisar para juntar 5 mil reais? Vocês conseguem entender? A gente não está cobrando nada de vocês, nem jogando na cara o que a gente faz. A gente está simplesmente dando um chacoalhão, uma sacudida, para que as pessoas prestem atenção. Prestem atenção. Se vocês forem num psicólogo, vocês vão ter que pagar a consulta dele. Se vocês forem no médico, vocês têm que pagar a consulta para o médico. Se vocês forem fazer um exame, tem que pagar o exame. E nós fizemos tudo isso, a gente faz tudo isso de graça. O exame que a gente faz do espírito de vocês, o que está acontecendo no corpo de vocês, é o mesmo exame que você vai pagar lá 5 mil reais para fazer, 3 mil reais. Então, se você vai pagar 3 mil reais para fazer um exame, por que você não pode pagar 500 para nós? Por que você não pode? Se você vai fazer um tratamento, uma químio lá, que vai levar 3 anos fazendo aquilo ali e vai gastar todo o seu dinheiro, vai ter que vender casa, carro, tudo para salvar a sua vida, por que você não pode fazer isso por nós? Já que a gente está ajudando tantas e tantas e tantas pessoas a se curar. Vocês viram o que aconteceu há poucos anos atrás. Nós avisamos, nós dissemos, não façam isso porque vai acontecer isso aqui. As pessoas que nos ouviram estão bem hoje, estão saudáveis, estão dando pulo. Só que os que não nos ouviram não estão mais aqui. Então, onde é que está? Vocês já prestaram atenção? Onde é que está a realidade? Onde é que está a verdade? Nesses canais todos do YouTube que existem. Onde é que está a verdade? Quem está falando realmente a verdade de tudo isso? É só prestar atenção. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro assim para vocês. Se a gente não tiver como manter o canal, como manter os vídeos, como manter os cursos, a gente vai ter que migrar para as nossas profissões e viver daquilo ali. Porque não tem como passar 19 horas por dia trabalhando fora e ainda cuidar do canal e atender vocês e fazer as leituras e tudo mais. Não tem. É impossível. Por quê? Porque somente eu faço isso. Só eu. Eu tenho ajuda de várias pessoas. Nossa, tem
Tem gente assim, ó, que nos ajuda muito, fazendo os textos, digitalizando as coisas. Nossa, é tanta gente que eu nem vou falar aqui, senão vai faltar a gente. Eu não vou falar todo mundo e vou esquecer alguém. E vai ser injusto, porque todo mundo ajuda do mesmo jeito. Só que assim, essa coisa mediúnica, essa visão remota, essa leitura do acástico, essa visita nas pessoas, na casa delas, resolver, ajudar na remoção de implantes, é uma equipe grande que faz a remoção de implantes, mas quem faz tudo sou eu, quem vai lá, quem determina o que vai ser feito, quem diz o que está acontecendo, quem faz o diagnóstico de que tipo de implante é, quanto tempo está ali, quem foi que colocou, por que colocou, sou eu, somente eu. Então como que eu vou fazer tudo isso e ainda trabalhar fora para me sustentar, sendo que o trabalho que eu faço, o trabalho que a Aliança Azul faz, o trabalho que nós fazemos, os Felidari na Terra fazem, os Walkins fazem na Terra, não tem preço, não tem como pagar, é impossível pagar por isso. Por quê? Porque envolve a alma de vocês, o espírito de vocês, a vida de vocês para a eternidade. O que vocês aprendem nos nossos cursos, o que você aprende no nosso canal, é para a eternidade. Você vai desencarnar e vai levar esse conhecimento com você. E lá do lado de lá vai fazer muito mais falta do que aqui. Só que você só vai saber disso quando você chegar lá, entende? Quando você chegar lá. Então, pessoal, o que eu peço para vocês? Coloquem a mão na consciência e analisem se eu sei que tem muita gente aqui no canal que é desembargador, que é juiz, que é policial federal, que é militar de patente, que é dono de uma empresa muito bem sucedida no exterior. Eu sei que tem gente aqui que tem condições de manter nosso trabalho infinitamente. E isso não vai fazer diferença nenhuma para eles, entende? Não vai fazer diferença nenhuma, financeiramente nenhuma. Só que assim, são as pessoas que mais nos pedem ajuda. As pessoas que mais têm condições, as pessoas que mais têm poder aquisitivo são as que mais nos pedem ajuda. Para o parente, para ele mesmo, para se acertar com o filho, que está tendo uma dificuldade de relacionamento com o filho, para se acertar com a esposa ou com o marido. São essas pessoas que mais nos pedem ajuda. E infelizmente, ironicamente, são as pessoas que menos nos ajudam financeiramente. Assim como tem pessoas que nem têm todo esse poder aquisitivo e nos ajudam absurdamente. Absurdamente mesmo. Para que a gente possa ajudar outras pessoas e manter o nosso trabalho assim. Então, pessoal, coloquem a mão na consciência, pensem, analisem e vejam se pode continuar desse jeito. Se a gente pode continuar assim, trabalhando fora e sem ter como sustentar o canal, sem ter como manter o canal. Porque a gente não vai se vender, como eu disse, para o Google, para o YouTube, a gente não vai se vender para eles de colocar 6 comerciais num vídeo de 6 minutos. Em respeito a vocês. Eu desejo assim, ó, que tudo na vida de vocês seja cada vez melhor, que vocês conquistem todas as coisas que vocês desejarem, que tudo na vida de vocês seja abençoado e poderoso, porque é isso que vocês merecem e é isso que nós merecemos. Estejam na paz e na luz da fonte Deus Pai e Mãe. Amanhã nós postaremos o texto da Mãe Rainha Miura e vocês analisem o que eu estou te falando e o que ela vai dizer. E depois vocês vejam se a gente tem ou não razão no que a gente está dizendo. Tá ok? Fiquem bem, na paz e na luz da fonte Deus Pai e Mãe. Kan, San, Fan. Dentro de você, algo quer ser liberto. Algo além da sua compreensão, sobre o qual você não tem controle, mas sente que é parte de tudo. Sabe onde você está. Conhece sua história real e vai te encontrar. Te acordar do sono, te levar para casa. É o evento Aliança Azul. Você vem?